Aconteceu ao Benfica várias vezes esta temporada. Estar em vantagem em casa e deixar-se apanhar pelos adversários. Desde logo o jogo mais... Não havia Mourinho se não existisse Carabag, não é? Lembras-te? Estava a ganhar o Benfica 2-0 aos 15 ou 16 minutos e acabou a perder por 3-2. Mas nesta fase já aconteceu isto. Esteve a ganhar ontem 2-0 ao Casa Pia, mas já aconteceu o mesmo que Rio Ave com o Santa Clara. E em todos os jogos... Eu não consigo dizer isto, não consigo apanhar o que é que o Mourinho quer dizer sobre um jogador mais ou menos comprometido com a grandeza do Benfica. Uma coisa que eu sei é que nestes jogos e se juntarmos o da meio da semana com o Leverkusen, erros primários de falta de concentração. Lembras-te daquele atraso do Otamendi que redundou o empate, creio que com o Santa Clara, para o Turbine, nos descontos? É que são os 3 jogos em casa que o Benfica perde pontos nos descontos. Falta de concentração. A semana passada, a meio da semana, o Dal, e depois pediu desculpa ao Otamendi no final do jogo. A meio da semana, a mesma coisa com o Samuel Dal, naquele corte de cabeça que depois permite o golo do Bayer Leverkusen. Ontem, aquela forma como o Tomás aborda a defesa do Turbine que se segue, quer dizer, pode acontecer, pode e aconteceu, mas eu colocaria mais nesse plano, que é no plano da falta de concentração. E porquê é existe essa falta de concentração em momentos decisivos do jogo? Quando acontece uma vez, deixar-se empatar em casa um grande depois dos 90, ok. Quando acontece duas, desconfia-se. Mas é por não saberem a 3 dimensão... vezes. Mas Pedro, é por não não é uma coisa normal. A dimensão do Benfica. Por estarem desorganizados defensivamente. Ontem aquele lance nos últimos instantes, quer dizer, completamente desorganizados defensivamente. Quer dizer, desequilibrados. E, portanto, eu não consigo entender na sua plenitude as palavras de José Mourinho quando ele diz que tem a ver com alguns jogadores que não conhecem a grandeza do Benfica. Mas o que existe aqui é um claro padrão, que não foi uma vez, não foi duas, foram 3, já para não falar do Leverkusen, em que existem erros primários de falta de concentração, ou individual ou coletiva. E, portanto, há ali um problema. Há ali um problema. E há outra coisa que é que acho que é muito clara para ti, para mim, para quem está em casa. É que o 11 é sempre o mesmo, ou quase sempre o mesmo. E, portanto, não pode haver aqui dizer foi este, porque não estava aquele a jogar, ou este. Ontem não estava o Otamendi, bem entendido, mas quer dizer, António Silva e Tomás Araújo. E, portanto, acho que há aqui um problema que o Mourinho urge atacar, que é um problema que o deixa numa situação desconfortável em relação ao Porto e ao Sporting. Peço desculpa interromper, mas a questão de falta de tempo... Já é igual para todos. Sobre isso. É igual, tem sido igual também para todos, sendo que Mourinho, lá está, não fez a pré-época, não escolheu o plantel, e isso tem sempre o seu peso. Mas por esta altura, a mensagem de Mourinho já não devia estar bem assimilada por parte do plantel. Não há que também, por parte de José Mourinho, fazer aqui uma reflexão sobre o que é que não está a conseguir passar? Claramente, nomeadamente nos momentos defensivos da equipa, em que se expõe completamente quando não há necessidade disso. E sim, a mensagem não está a passar, porque é que os jogadores o fizeram ou deixaram fazer. A diferença entre o Benfica e o Casa Pia, com todo o respeito, como entre o Benfica e o Rio Ave, e entre o Benfica e o Santa Clara, é enorme. Jogando no Estádio da Luz, estando em vantagem, é como eu disse há pouco, André, uma vez pode acontecer, 3 não pode acontecer nunca. Não pode acontecer. E, portanto, sim, isto tem que merecer uma reflexão. Agora, a esmagadora maioria dos jogadores, ou mais de metade do plantel, vão para as suas respectivas seleções. Não há tempo para trabalhar, para refletir sobre aquilo que não foi feito. Quer dizer, o Benfica está praticamente fora da Liga dos Campeões. Não vamos escamotear essa realidade. Embora o Mourinho tenha dito aquilo que disse a seguir ao jogo com o Leverkusen, aqui não é possível. Claro que é possível. Matematicamente é possível. E no campeonato está atrás do Sporting e do Futebol Clube do Porto. O terceiro lugar dá 0 em bónus de Liga dos Campeões Europeus. E, portanto, o que tem pela frente é uma tarefa hercúlea, mas é com estes. O mês de novembro e dezembro é com estes. Desenganem-se. E daqui a 3 semanas, creio que é 3 semanas, 4, há um Benfica Sporting. E eu acho que esse jogo, muito cedo, de forma precoce, vai determinar a época do Benfica.
O Benfica tem que conseguir ganhar esse jogo ao bicampeão se quer continuar na luta pelo campeonato. Porque qualquer outro resultado, com o estado de forma do Porto, com a forma como o Porto tem reagido mesmo a resultados ou a exibições adversas, mesmo ganhando, torna-se muito difícil a aproximação aos da frente. E o problema, sim, já passou muito tempo. E estas questões não têm a ver com o físico, não, se calhar têm a ver com o mental, mas têm muito a ver com a organização defensiva da equipa. Pedro, se Mourinho tivesse tido a oportunidade, de facto, de falar com o VAR e perguntar-lhe que resposta poderia dar o VAR perante aquilo que vimos? Também não sei. É que realmente não sei. Eu, a semana passada, disse que estava confuso e creio que os telespectadores que seguem futebol e que veem os jogos, o Mourinho disse coisas muito interessantes. A primeira é que isto é mais um clubite do que propriamente o futebol. Ele no outro vivo anterior. Aqui sobre este lance em concreto. Eu estou muito confuso. A semana passada disse que estava confuso em relação quando é que é falta, agarrões nas camisolas e tanto faz que é penalti ao meio do campo. Eu fico confuso. Fico confuso quando é que é a fronteira e vi Duarte Gomes falar em alaranjados, não sei bem o que é isso, dos pisões ou dos vermelhos, e fico completamente confuso quando a bola bate primeiro no corpo e vai ao braço, esteja onde estiver o braço, que se marque penalti. Fico confuso porque não sei. Eu cheguei a este ponto que não, por completa inoperância minha, por desconhecimento meu, e disse-me penitencio aos telespectadores, eu não consigo explicar. Mas neste caso, à partida, foi uma má avaliação do VAR, não é? Aquilo que penso todos sabemos, ou que pensávamos saber, é sempre que lá está, pensávamos saber. Achas que há a possibilidade de haver novas indicações de que nestes lances têm que ser marcados? Tem que explicar, o diretor técnico nacional tem que explicar. Porque em relação se houve essa explicação, pelo menos ao Benfica não foi dada, não é? Porque... Pois, isto não é outra coisa que nos leva a outro tema, que é o tema da noite anterior, da jarra do João Gonçalves, se quiseres lá ir. Já lá vamos. Esta questão, como dizia Mourinho, está bem tipificada. E, portanto, a bola bate primeiro no corpo, o jogador tem volumetria assim, mas bate primeiro no corpo, vai ao braço, siga. É o que eu pensava que era. Era o que eu pensava. Como em relação aos agarrões, com a Câmara do Futebol Clube do Porto, no Porto Benfica, para mim, era penalti do António sobre o golo. Com aquela Câmara, não é com a Câmara do VAR. E, portanto, estou confuso. E não sei se as pessoas conseguem explicar isto. E depois, não consigo... eu dou como boa a decisão do VAR. E sabes porquê? Eu dou como boa, porque na véspera, 2 horas depois, o Record sacou logo e bem a notícia que o árbitro e o auxiliar, por causa de um canto, iam para a jarra. Se este não vai para a jarra, é porque a decisão é boa. Mas então em que país é que estamos? Em que país? Em que competição é esta? Isto resume-se a palavras como credibilidade da competição. Credibilidade da competição. Decisões inexplicáveis. Eu admito que os árbitros, todos somos diferentes. Admito que olhem para um lance de uma maneira e outros de outra. Agora, há lances que não se pode olhar de maneira completamente oposta. E, portanto, eu dou como certa para o Conselho de Arbitragem a decisão ontem do penalti. Achas que é certa ou, por outro lado, já são tantos lances caricatos que a determinada altura o próprio Conselho de Arbitragem poderá estar aqui... não sei, a pensar como é que pode gerir, porque quer dizer, colocar também tantas equipas de arbitragem na jarra na próxima jornada... Não, mas o Conselho de Arbitragem é completamente seletivo. Não só viu uma palavra do Conselho de Arbitragem, nem de forma oficial, nem oficiosa, nem passando qualquer notícia, e podia tê-lo feito, em relação à semana passada à televisão do Fábio Veríssimo no Dragão, no Porto Braga. Uma palavra! Soubemos, foi uma grande notícia sacada pelo Record já de madrugada, que o árbitro João Gonçalves e o auxiliar iam para a jarra por causa do canto que deu a vitória ao Sporting. E ontem, por causa deste lance, também estiveram calados. Ou se calam sempre, ou então têm que passar a informação correta. Por isso é que eu digo, André, na minha ignorância, que a decisão do VAR é boa. Porque o Conselho de Arbitragem... Quem cala consente, é isso um pouco? Quem cala consente, que a decisão do VAR... Quer dizer, só serve para umas coisas. Para um canto serve, para um pontapé de canto. Para um penalti já não serve a passagem dessa informação. Há qualquer coisa que não está a funcionar bem e que creio que, parando o campeonato,
Isto tem que ser muito bem explicado aos árbitros e às pessoas, aos adeptos. Isto custa dinheiro aos clubes, no final da temporada, muito dinheiro que deixam de ganhar, e os adeptos pagam para ir aos estádios e pagam para ter futebol, porque o futebol é pago.